Revelado, o encontro emocionante do hóspede russo que transformou tudo com um simples café. Maria acordou mais uma vez antes do sol nascer, o aroma do café fresco invadindo a pequena pousada que ela chamava de lar. Com apenas 42 anos, sua vida já parecia um labirinto sem saída. Viúva, mãe de um menino de 10 anos, ela lutava diária e incansavelmente para manter viva a lembrança do marido e, ao mesmo tempo, garantir um futuro melhor para o filho. Cada conta não paga batia em sua porta como um eco angustiante, trazendo à tona uma ansiedade que nunca a abandonava. O café da manhã era seu momento sagrado, onde um simples pão de queijo se tornava ainda mais especial quando saía quentinho do forno. Certa manhã, enquanto os primeiros raios de sol iluminavam as paredes da pousada, um hóspede inesperado entrou. Ivan, um artista russo de 35 anos, estava em busca de inspirações e, quem sabe, um pouco de paz. Maria, mesmo sobrecarregada, respirou fundo e ofereceu o café quente com um sorriso genuíno. Agradecido, Ivan não apenas aceitou a bebida, mas também a oportunidade de dividir um pouco de sua história. Assim, entre goles e risadas, seus mundos diferentes se entrelaçaram de uma forma quase mágica. Conforme os dias passaram, uma amizade floresceu. O diálogo entre eles se aprofundava cada manhã, cada um compartilhando suas dores e alegrias. Maria falava sobre a pressão social que sentia como mulher viúva, enquanto Ivan revelava os fantasmas que carregava, a arte sendo sua única tábua de salvação. Esse intercâmbio não apenas iluminava os dias de Maria, despertava nela uma coragem de que ela nem sabia que precisava. O peso em seu coração, às vezes tão insuportável, começava a se dissipar nas trocas sinceras que tinham. Entretanto, a realidade ainda esperava para dar sua última cartada. Uma jovem empresária da cidade, percebendo a fragilidade emocional de Maria, fez uma proposta tentadora, um investimento na pousada em troca de um pedaço do futuro dela. Era uma oferta que poderia resolver suas dificuldades, mas ao custo de deixar sua amada terra e, possivelmente, dividir sua família. Aquela proposta a atormentava, um dilema que reverberava em sua mente como um eco inquietante. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Numa tarde mais pesada que as outras, um segredo sobre Ivan emergiu. Ele também havia perdido algo insubstituível e utilizava a arte como um meio de enfrentar a dor. Aquela revelação mexeu com Maria, fazendo-a perceber que ela não estava sozinha em suas batalhas. Num momento de clareza, um olhar entre os dois deixou explícito o que realmente importava, suas escolhas. O impacto da pergunta de Ivan ainda reverberava em sua mente. O que realmente importa para você, Maria? O futuro permanecia incerto e as decisões apenas começavam a se formar. O cheiro do café fresco se misturava à expectativa de que talvez, só talvez, uma nova vida a aguardasse. O peso da vida poderia ser leve. E, com um olhar esperançoso, Maria começou a pensar na resposta que poderia transformar tudo de uma vez. O sol se despedia no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo, criando um espetáculo que Maria adorava observar. Porém, naquela tarde, a beleza da natureza não conseguia abafar a tempestade em seu coração. A proposta da empresária ecoava em sua mente como um grito, desafiando-a a acreditar que havia um jeito diferente de viver. Um jeito que não ousava imaginar. Sentada à mesa da pousada, Maria clareou a mente e começou a escrever em um caderno velho. Ali, suas palavras dançavam ao ritmo da angústia que sentia. O que realmente importa, ela notou repetidamente, como um mantra. Era um questionamento que precisava de resposta, um dilema que parecia aninhar-se em sua alma. Enquanto escrevia, Ivan apareceu na porta, seu olhar curioso atravessando a penumbra da sala. Você parece distante, comentou ele, puxando uma cadeira para se sentar ao seu lado. Maria sorriu de canto, mas a solidão que a envolvia não se dissipou.
só pensando sobre escolhas. Ela hesitou antes de continuar. Recebi uma proposta para a pousada. Uma coisa boa, mas que pode mudar tudo. A expressão de Ivan se tornará séria. E o que seu coração diz? A verdade é que eu estou tão cansada de lutar. Lutar para manter tudo do jeito que está, mesmo quando isso significa continuar sozinha. As palavras saíram como um desabafo, um peso que finalmente aliviava. Ivan ficou em silêncio, absorvendo a dor que ela expunha. Ele pegou a mão de Maria delicadamente, um gesto simples, mas carregado de significado. Escolher um novo caminho pode ser assustador, mas não precisa ser solitário. Às vezes, é preciso arriscar para encontrar a paz. O coração de Maria disparou. O olhar de Ivan continha uma compreensão que ela já havia sentido em momentos anteriores, mas agora parecia mais intensa. A presença dele parecia iluminá-la, aquecer seu espírito, como um café fumegante numa manhã fria. Apesar da dor, a amizade que estava se formando entre eles a fazia vislumbrar um futuro que poderia ser mais leve. Ela afastou-se dos pensamentos pesados por um momento e decidiu fazer a pergunta que a atormentava. Ivan, você já teve que decidir entre o que ama e o que precisa fazer. Ele a olhou com seriedade, como se ponderasse cada palavra. Sim. E às vezes, não existe uma resposta certa. O importante é o que você faz com o que tem. Você pode transformar essa dor em algo belo. Maria sorriu, não apenas por suas palavras, mas pela esperança que começou a brotar dentro dela. A ideia de que a dor poderia se converter em arte, em amor, acendeu uma luz em seu coração cansado. Eu quero acreditar que posso. Que posso oferecer um futuro melhor para meu filho. Uma nova vida. Ela sentiu uma onda de emoção a engolir, mas, apesar de tudo, uma leveza começava a se instalar em seu peito. A conversa se prolongou e, naquela conexão inesperada, Maria compreendeu que decisões não eram apenas escolhas entre caminhos, eram possibilidades de transformação. O dia foi se apagando e a noite começou a chegar, trazendo com ela um turbilhão de dúvidas. Ao olhar para Ivan, Maria percebeu que a amizade deles não era apenas uma fuga da realidade, mas a base para algo mais profundo. O que você realmente quer, Maria? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Ela hesitou, olhando para o futuro que parecia nebuloso e incerto. Com o coração acelerado, Maria sabia que a próxima resposta a ser dada poderia mudar tudo. Eu não sei ainda, mas estou disposta a descobrir. E foi assim que, com a paixão do momento e a coragem da dúvida, Maria decidiu que estava na hora de tomar outro caminho. Mas enquanto as estrelas surgiam no céu, uma nova preocupação começava a se formar. E se as escolhas que ela fizesse a separassem de Ivan? Os primeiros raios de sol na manhã seguinte envolveram o vilarejo em uma luz quente e acolhedora. Maria acordou com o barulho do vento, que dançava nas folhas e ecoava como uma sinfonia suave pela pousada. No entanto, sua mente estava preenchida com os ecos da noite anterior. O olhar de Ivan, sua presença ao seu lado, tudo parecia imensamente mais importante agora. Maria levantou-se da cama com um misto de ansiedade e expectativa. Ao descer para o café da manhã, o aroma dos grãos moídos e do pão fresco encheu o ar, quase como um convite a começar um novo capítulo. Sentou-se à mesa, seus pensamentos ainda confusos, esperando por um sinal que a ajudasse a decidir seu caminho. Enquanto saboreava a primeira xícara de café, olhou pela janela e viu Ivan conversando com um hóspede que acabará de chegar. Ele gesticulava animadamente, e Maria percebeu como sua presença irradiava calor e simpatia. Ao terminar o café, decidiu se aproximar. O hóspede, um homem de cabelos grisalhos e olhos intensos, parecia escutar com atenção. Assim que se aproximou, o homem a cumprimentou com um sorriso caloroso. Você é a proprietária desta linda pousada? Maria assentiu, um pouco tímida. Trabalho na Rússia, mas sempre que posso, venho aqui para relaxar e apreciar a beleza deste lugar. Ele falou com um sotaque carregado, as palavras graciosas. Eu sou André. E você deve ser Maria. Ela sorriu, impressionada com o jeito amigável do homem. Ivan estava mais do que feliz em apresentá-la. André, essa é a mulher que tem feito do nosso lar um lugar tão especial.
O coração de Maria se encheu de orgulho, mesmo em meio à sua incerteza. Mas algo na energia de André despertava sua curiosidade. O homem olhou para ela, seus olhos brilhando com entusiasmo. Sabe, Maria, às vezes a vida nos apresenta oportunidades que não devemos deixar passar. Eu acredito que estamos todos aqui para fazer mudanças que podem impactar não só nossa vida, mas a vida dos outros também. As palavras dele ressoaram profundamente dentro dela, quase como uma confirmação de sua luta interna. Ivan a observava, e ela pôde sentir a expectativa em seu olhar. Era como se a confirmação de um chamado estivesse no ar. A conversa fluiu e aos poucos, ela começou a compartilhar um pouco sobre sua vida, seus medos e esperanças. Às vezes, o que precisamos é de coragem, André disse, olhando diretamente nos olhos de Maria. Ouvir os outros pode nos levar a lugares que nunca imaginamos. Não é só sobre negócios, é sobre como podemos transformar essa experiência em algo bonito. A princípio, Maria hesitou. O que ele queria dizer naquelas palavras cheias de emoção? Mas uma ideia começava a brotar dentro dela. E se ela desse uma chance? A vida sempre ofereceu a ela desafios, mas quem dizia que aquele não poderia ser um deles? Algo nela começou a se agitar. Essa troca de energia a fez sentir-se viva. Era como se aquele hóspede russo tivesse acendido uma chama na sua alma. A conversa se desenrolava e, em cada palavra trocada, Maria percebia que poderia, sim, direcionar sua história para um novo começo. Maria, quando você sentir que está pronta para uma mudança, eu quero ser parte disso, André disse, com um olhar sincero. O que você quer dizer com isso? Maria perguntou, agora com o coração acelerado. Poderia haver um plano ou uma oportunidade à frente? André sorriu. Vou ajudar você a entender que tudo o que você busca pode ser alcançado. É apenas uma questão de tirar o primeiro passo. Enquanto a manhã continuava, Maria percebeu que tudo estava prestes a mudar. A primeira mudança que precisava acontecer era dentro dela. Mas com isso vinham novas perguntas. Se decidisse abraçar essas oportunidades, o que aconteceria com sua ligação com Ivan? Um novo caminho poderia significar perder outro. Ela olhou para Ivan, que a observava atentamente. Estava na hora de encarar suas dúvidas de frente. E antes que pudesse pensar em como formular sua pergunta, um novo hóspede entrou pela porta da pousada, trazendo consigo um ar de mistério e expectativa. E com ele, novas mudanças estavam prestes a acontecer. O novo hóspede entrou de forma silenciosa, mas sua presença parecia preencher todos os cantos da pousada. Ele tinha cabelos de um castanho profundo e um olhar penetrante, como se tudo ao seu redor lhe despertasse uma curiosidade imediata. Maria não pôde evitar. Olhou para Ivan e depois de volta para o novo visitante, sentindo um misto de intriga e ansiedade. Bem-vindo! Ivan exclamou, acolhedor, quebrando o gelo que se formava. O homem sorriu, um sorriso tranquilo que parecia esconder segredos e histórias. Maria sentiu o coração pulsar um pouco mais rápido. Olá, meu nome é Miguel, disse ele, com uma voz suave, mas firme. Estou à procura de um lugar onde eu possa encontrar inspiração e, pelo que ouvi, este é o melhor. André acenou, sorrindo, e Maria observou como os dois pareciam se entender em um nível que ela ainda não compreendia. O ar ao redor deles estava carregado de conhecimentos ocultos, como se o próprio espaço estivesse colaborando para que algo grande acontecesse. Miguel se aproximou da mesa onde Maria estava e, ao vê-la, seu olhar ganhou uma intensidade especial. Você é a responsável por esta pousada maravilhosa? Ele perguntou, e Maria, ainda um pouco nervosa, afirmava com a cabeça. Eu sou. É um prazer conhecê-lo, Miguel, respondeu ela, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Eu sempre acreditei que, em cada lugar, existe uma história que deseja ser contada, Miguel disse, trazendo um ar poético às suas palavras. E eu sou apenas um contador em busca das histórias. O que você tem a dizer? Maria ficou intrigada. Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. O que ela tinha a dizer? Incontáveis pensamentos passaram por sua cabeça. Ouvindo as histórias de outros, ela sempre exercia o papel da ouvinte.
Agora, era sua vez de se abrir, de falar sobre seus sonhos e medos. Talvez eu tenha muitas histórias, mas o que mais pesa em mim é a insegurança, sobre meu futuro, sobre as decisões que vou tomar, admitiu, um pouco hesitante. Às vezes, expor a vulnerabilidade fronta era o que mais assustava. Miguel escutou atentamente, absorvendo cada palavra dela. E é isso que se torna sua força, Maria. A história mais poderosa vem de um coração sincero. A mudança que você busca começa com sua própria voz. André interveio com um sorriso encorajador. Se você se permitir contar sua história, poderá descobrir algo novo sobre si mesma. Às vezes, a transformação começa com uma única declaração ou um desabafo. As palavras de ambos reverberaram em Maria. Era necessário encontrar coragem para se abrir. O peso da expectativa crescia dentro dela, uma mistura de medo e esperança. Enquanto isso, Ivan a observava, seus olhos inquietos. Era fácil perceber que sua conexão estava em jogo, e Maria sentia isso pulsar entre eles. Mas, por outro lado, a promessa de mudança e autoconhecimento tinha um apelo irresistível. Miguel, percebendo a tensão, decidiu mudar um pouco a conversa. E se fizermos desta manhã algo especial? Um café para cada um e uma história diferente para compartilhar. O que acham? A proposta lhe pareceu um pouco louca, mas ao mesmo tempo, envolvente. Maria olhou para Ivan, que sem saber muito o que dizer, fez uma expressão de apoio. Olhou para Miguel e André, que pareciam genuinamente entusiasmados. Eu topo, filha, decididamente, deixando escapar um sorriso. Mas não posso prometer que minha história será interessante. Por favor, não subestime o que você tem a dizer, Miguel respondeu, encorajando-a. E assim, eles se dirigiram ao balcão. Maria pediu os cafés enquanto esperavam, sentiu que aquela poderia ser a abertura para um caminho que ela não havia considerado antes. Um caminho que a levaria a se descobrir não apenas como proprietária da pousada, mas como a contadora de sua própria história. Mas antes que pudessem mergulhar de vez nas narrativas, um barulho repentino na porta fez com que todos se virassem. Uma mulher apressada e com olhar aflito entrou, trazendo consigo uma energia nova e imprevisível. E com sua chegada, Maria percebeu que a verdadeira transformação estava prestes a começar. A mulher que entrou na pousada exalava uma mistura de ansiedade e determinação. Seus cabelos, bagunçados pelo vento, refletiam uma paleta de cinzas, enquanto seus olhos tinham um brilho quase frenético, como se carregassem um peso imenso. Maria sentiu um frio na barriga. O clima leve e divertido que existia até então se dissipou. Desculpe, é urgentíssimo. A mulher ofegava, enquanto se apoiava no balcão, buscando recuperar o fôlego. Eu preciso de ajuda. A voz dela tremia, e Maria não pôde deixar de sentir um impulso de se aproximar. Você está bem? Maria perguntou, inclinando-se para frente, preocupada. Meu nome é Clara, explicou a mulher, ainda respirando rapidamente. Eu acabei de chegar da cidade vizinha. O meu irmão, ele não está bem. Precisamos de alguém que conheça a área. Alguém que possa nos ajudar. Miguel e André trocaram olhares, um misto de preocupação e curiosidade. Ivan ficou paralisado, seu olhar fixo em Clara, como se estivesse tentando decifrar algo nas emoções dela. Vamos ajudá-la, Ivan disse, quebrando o silêncio. O que podemos fazer? Clara aproveitou a oportunidade. Ele está em dificuldades, e eu sei que há algo acontecendo por lá. Infelizmente, eu não sei como resolver. Mas eu ouvi que existe uma pousada especial que pode ter a resposta. Maria sentiu um aperto no coração. Havia algo no conto dela que puxava suas cordas emocionais. Insegurança, medo, amor familiar, tudo aquilo parecia tão familiar. Eu adoraria ajudar, mas talvez precise entender melhor o que está acontecendo. O que você quer dizer com dificuldades? Maria questionou, cautelosa, mas com um brilho de determinação que começava a surgir. Ele se envolveu com algumas pessoas erradas. E notas de um empréstimo estão em jogo. Não sei como as coisas chegaram a esse ponto. Eu não quero que ele se machuque mais, Clara explicou, quase em um sussurro.
A confusão começou a crescer, mas Maria viu nos olhos de Clara algo que a fazia querer agir. Um impulso. Uma vontade de fazer algo significativo. Assim como Miguel havia dito sobre a força que vinha das histórias. Vamos nos sentar e conversar, sugeriu Maria, voltando-se para Clara. Podemos te ajudar a encontrar o que você precisa. E a melhor forma de descobrirmos isso é compartilhando. Miguel também começou a se envolver na conversa. Se você está disposta a nos contar tudo, as chances de encontrarmos uma solução aumentam. O ar na pousada estava agora pesado de expectativa. A pressão das histórias se acumulava, enquanto Clara se preparava para abrir seu coração. Maria sentiu que estava diante de um momento crucial, onde cada palavra poderia mudá-la e a todos à sua volta. Enquanto Clara começava a compartilhar sua história, Maria percebeu as emoções ao seu redor pulsarem com intensidade. No canto da sala, Ivan ficou observando cada movimento, seus olhos cheios de uma mistura de admiração e preocupação por ela e pela nova hóspede. A proximidade entre eles parecia se estreitar, e Maria se viu presa em um turbilhão de emoções. Eu quero tudo isso e nada disso, ao mesmo tempo, pensou, perdida entre a empatia que sentia por Clara e a encruzilhada emocional onde se encontrava. O que se desenrolaria a seguir? A mistura de insegurança e faísca de coragem dentro dela estava prestes a levá-la a um caminho inesperado, mas não sabia ainda qual seria o preço dessa jornada. E assim, com os corações batendo forte, todos se prepararam para um desfecho que poderia mudar suas vidas para sempre. Mas, antes que Clara pudesse terminar sua história, um som estrondoso ecoou do lado de fora da pousada. Olhares se cruzaram, e um novo mistério pairou no ar. O que poderia estar esperando por eles do lado de fora? O barulho que cortou o ar pesado na pousada fez todos se sobressaltarem. Um estrondo alto, como de metal se chocando contra concreto, reverberou por alguns segundos, seguido por murmúrios de inquietude. Clara parou de falar, e seus olhos saltaram para a porta, claramente assustada. Maria sentiu seu coração disparar. O que foi isso? Sua voz saiu quase em um sussurro. Miguel levantou-se, decidido. Vou verificar. Ele se dirigiu para a entrada, mas Ivan o segurou pelo braço, um gesto que revelou a tensão crescente no ambiente. Espera, Miguel. Pode ser perigoso, Ivan disse, seus olhos lançando um olhar sério. Precisamos ver o que está acontecendo. Não podemos ficar aqui, esperando, insistiu Miguel. Clara, ainda pálida, tomou uma respiração profunda. Talvez tenha algo a ver com o meu irmão? Seu questionamento trouxe um ar de incerteza à sala. Fique calma. Pode ser só um acidente, André tentou tranquilizá-la, mas a preocupação contaminará sua voz. Não, não é só isso. Clara começou, mas antes que pudesse terminar, a porta se abriu com um rangido, revelando uma figura alta e magra. Era um homem de aparência desgastada, com olheiras profundas e roupas amassadas. Ele parecia um náufrago após uma longa tormenta. O sossego, por favor. Sua voz, anasalada e apressada, deixou todos instantaneamente tensos. A cidade está em perigo. Vocês têm que ajudar. Um calafrio correu pela espinha de Maria. O estresse do momento a fez perder a compostura. Quem é você? Perguntou, a curiosidade a puxando para mais perto. Meu nome é Igor, ele respondeu sem fôlego. Eu sou um amigo do irmão da Clara. Ele está metido em algo muito sério. Se não levá-lo a um lugar seguro agora, não irá sobrar mais nada para vocês. Nada do que vocês conhecem. É uma questão de vida ou morte. Ele insistiu, os olhos brilhando com a necessidade de ser ouvido. André se aproximou, agora mais interessado na história que se desenrolava diante deles. O que você quer dizer com perigo? O que está acontecendo? Muitas coisas, um empréstimo, e essas pessoas que ele deve. Igor hesitou antes de continuar. Elas não vão parar. Eles estão atrás dele, e se encontrarem Clara também. As palavras de Igor explodiram nas mentes de todos, como se uma bomba tivesse sido lançada na sala. A sensação de urgência se intensificou, como uma onda perigosa envolvendo cada um deles.
A realidade de que estavam no centro de uma situação potencialmente mortal começava a se consolidar. Precisamos agir. Já! Ivan gritou, e olhares se cruzaram, cada um pesando a má sorte que se aproximava. Maria se sentiu mais viva ali, com o coração acelerado. As emoções da noite anterior, de dúvidas e incertezas, começaram a se desvanecer, abrindo espaço para uma determinação inesperada. O que precisamos fazer, Clara? Esclareça para nós. Clara olhou para todos, seu olhar agora cheio de uma nova coragem. Precisamos encontrar meu irmão antes que eles o façam. Ele pode ter as respostas. O grupo assentiu, cada um sentindo que estava prestes a entrar em uma jornada que mudaria não só a vida de Clara, mas também as deles. O encontro de desafios se tornava mais do que uma simples empreitada, era uma jornada emocional que os levaria a confrontar seus próprios medos. Mas antes que pudessem deixar a pousada, o céu começou a escurecer rapidamente, e um trovão ribombou ao longe. As sombras dançavam contra as paredes, e todos sentiram uma sensação arrepiante de que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Maria olhou para a porta, o som da tempestade se intensificando. O que mais estava por vir? As visões do desconhecido latente se instalavam em suas mentes, e ela percebeu que, talvez, o que encontrariam do lado de fora não seria apenas uma luta por Clara, mas uma luta por suas próprias almas. A tempestade rugia lá fora, e o vento uivava como um aviso sinistro. Clara agarrou-se à porta, a determinação em seu rosto contradizendo seu medo. Precisamos sair agora, disse ela com firmeza, como se as palavras tivessem o poder de afastar a nuvem de insegurança que pairava sobre todos. Miguel olhou para Igor, buscando a confirmação de que eles estavam prontos para o que estava por vir. Você conhece a cidade? Sabe onde podemos encontrar o irmão da Clara? A pergunta soltou um fio de esperança entre eles. Sim, eu sei, Igor respondeu, seu olhar era intenso. Mas precisaremos ser cautelosos. Eles têm olhos em todos os lugares. Vou levá-los até a casa dele, mas não podemos fazer barulho. Ivan respirou fundo, percebendo a responsabilidade que carregavam. Vamos, então. O tempo está contra nós. Ele fez um gesto para que todos seguissem os passos dele, como um líder forçado a guiar um séquito destemido. Enquanto atravessavam a sala, Maria sentiu o cheiro do café que havia feito mais cedo. Era uma lembrança de conforto em meio ao caos. A casa se tornava uma prisão, e o mundo exterior, um misto de temor e promessa. Parece que o café de hoje terá um gosto diferente, ela pensou, mesmo sabendo que não havia tempo para reflexões. Quando saíram da pousada, a chuva começou a cair. Era um dilúvio, mas não fazia diferença. O chão lamacento e escorregadio refletia a tensão crescente em suas almas. Eles correram, desviando de poças e tentando se manter juntos. A cidade que antes parecia acolhedora agora se mostrava hostil e sombria. É aqui, Igor apontou para uma casa envelhecida, com a pintura descascando e janelas encardidas. O lugar tinha um ar de abandono, como se o próprio tempo tivesse desistido dele. Ele está lá. Espere só um segundo. Clara pressionou seus lábios, seu coração batendo mais rápido. Cada passo em direção à casa era como um eco do que poderiam descobrir ou perder. Eu espero que ele esteja aqui, murmurou, e os outros puderam sentir a pressão de suas palavras. Igor abriu a porta de forma cautelosa, e o barulho do ranger do estuque parecia um grito numa sala vazia. Eles entraram e encontraram o interior em desordem, caixas empilhadas e móveis cobertos por lençóis empoeirados. O cheiro de mofo se misturava ao ar denso, como se os segredos da casa estivessem esperando para serem desenterrados. Ele não pode ter fugido, Clara disse, angustiada, olhando para todos. No banco de trás da última foto, deve estar um contato, Igor sugeriu, e rapidamente começou a investigar as paredes. Todos se uniram à busca, revirando objetos e tentando apressar o tempo, o temor de serem encontrados sempre à espreita. De repente, Miguel gritou. Encontrei algo! Ele segurava uma fotografia desbotada, onde um jovem sorridente estava ao lado de um homem mais velho, ambos com os olhos brilhantes. Esse é o irmão da Clara. Mas quem é esse homem?
Ele parece importante. O mistério envolta na foto trouxe um novo dilema. Seria esse homem responsável pela situação em que se metera o irmão de Clara? O que teriam que encarar para descobrir a verdade? Enquanto isso, os trovões soavam perto, e o vento parecia sussurrar segredos. Essa missão, que começara com um chamado à ação, agora se tornava um labirinto complicado de revelações ocultas. Maria sentiu que logo a tempestade não seria apenas externa. O verdadeiro desafio a esperava nas desventuras que se iniciavam, e um pensamento a atormentava: no que sua vida mudaria depois disso? E naquele momento, uma sombra se desenhou na entrada da casa. Todos congelaram. O que viriam a enfrentar a seguir poderia transformar suas vidas para sempre. O silêncio na casa ficou palpável. A sombra na entrada se materializou numa figura alta envolta em um casaco molhado. Era um homem com cabelos grisalhos, com um semblante que misturava confusão e curiosidade. Seus olhos pareciam espelhos que refletiam não apenas a tempestade lá fora, mas também a agitação em seu interior. Oi, quem está aí? A voz do homem soou rouca e cansada, como se estivesse perdido entre o sono e a vigília. Clara, ainda paralisada, deu um passo à frente, como se a força do destino a empurrasse. Sou eu, Clara. É você, Marcos? A incredulidade na voz dela ecoou pela sala, e a esperança começava a se misturar com o medo. Marcos, seu irmão, hesitou, mas sua expressão logo se transformou em reconhecimento. Ele avançou para ela, e aquele momento, sublime e tenso, fez o tempo parar. Clara! Ele a abraçou com força, como se o mundo lá fora não existisse mais. Os outros continuaram parados, absorvendo a cena, com os olhares fixos na reunião tocante e cheia de lacrimejar. Mas não podiam esquecer que estavam em perigo. A qualquer momento, a realidade poderia estourar como o trovão. Você precisa vir comigo, estamos sendo caçados. Clara exclamou, mas os sentimentos estavam fogosos, e a urgência da situação ameaçava se perder na emoção do reencontro. Eu sei, e você não imagina o que aconteceu, Clara. Agora, havia um novo peso na voz de Marcos. Ele olhou para os amigos dela, avaliando a situação. Precisamos sair daqui. Eles estão mais perto do que você pensa. Os olhos de Clara brilharam com a certeza de que sua busca por seu irmão a levava a um labirinto ainda mais sombrio do que imaginava. O que aconteceu com você? O que está acontecendo na cidade? As perguntas se escapuliram de seus lábios em um turbilhão. Venha, temos que nos esconder. Não temos tempo. Ele puxou Clara pelo braço, mas a tensão ainda pairava no ar. Miguel, que observava, decidiu intervir. Espere. Precisamos falar disso primeiro. Não podemos ir sem saber como e por que estamos nisso. Marcos respirou fundo, pesando as palavras com cuidado. Eu percebi algo que pode mudar tudo. Esse homem na foto. Ele gesticulou para Miguel, que ainda segurava a imagem desbotada. Ele me procurou. Queria falar sobre um negócio que poderia arruinar a estrutura da cidade. Algo muito maior do que nós. Ivan e Maria trocaram olhares inquietos. O clima continuava tenso, como se uma tempestade não apenas se desenrolasse lá fora, mas também dentro daquela casa. Qual era o negócio? Ivan forçou a voz, mal acreditando que estavam misturados nesse emaranhado de perigos. Marcos hesitou, mas a urgência na expressão dos irmãos o impediu de recuar. Um plano para controle e dominação. Com pessoas infiltradas em todos os lugares, e eu não pude ignorar. Tentei alertar pessoas, mas foi quando perceberam que eu estava me metendo onde não devia. Fui forçado a me esconder. E agora estou aqui, mas não por muito tempo. A realidade crua os atingiu como uma onda. Maria, em pensamento, sentiu um calafrio. O que tinham pela frente não seria apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma luta contra as sombras que se estendiam por suas vidas. O irmão que Clara tanto buscava não trazia apenas um lar de volta, mas um mundo de perigos que eles mal podiam entender. E então, novamente, uma batida na porta interrompeu tudo. O som era firme, determinado, e Clara congelou.
O que vamos fazer? Ela sussurrou, o terror agora estampado em seu rosto. A verdade estava mais perto do que nunca, e as escolhas que fariam a seguir teriam um impacto essencial. Estavam prontos para correr riscos maiores do que nunca. Poderiam lutar juntos? O que encontrariam além da porta? Clara olhou para a porta, o coração acelerado como um tambor, enquanto a batida ecoava na sua mente. O pressentimento de perigo tornava tudo mais intenso, quase insuportável. Era como se o tempo estivesse parado e, por um breve instante, o mundo lá fora fosse apenas uma lembrança distante. Marcos, o que vamos fazer? A voz dela mal saiu, sufocada pela ansiedade. Precisamos sair. Agora! Marcos disse, puxando-a de volta para a realidade. Ele olhou para os amigos, sua expressão já decidida. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Se deixarmos eles chegarem aqui, pode ser o fim. Ivan, que parecia estar em conflito, respirou fundo. Espere. E se for uma armadilha? Precisamos ter um plano. O medo projetava dúvidas, mas também fazia despertar a coragem adormecida em todos eles. Olha, eu sei que a situação é desesperadora, mas não podemos descer a ladeira da inação. Temos que confiar uns nos outros. Miguel interveio, tentando manter todos focados. Se a verdade que seu irmão trouxe é mesmo essa, precisamos estar prontos para agir. Marcos assentiu, os olhos brilhando com um novo tipo de determinação. Uma coisa é certa, eles têm olhos em toda parte. Precisamos sair daqui antes que descubram nossa localização. Ele olhou pela janela. A tempestade lá fora parecia ainda mais ameaçadora agora. Os ventos guinchavam, como se o próprio céu estivesse avisando para que eles não saíssem. Mas não havia como voltar atrás. Clara sentia um impulso incontrolável. O amor por seu irmão, a necessidade de proteger aqueles que estavam ao seu lado, a urgência da situação, tudo se fundia numa mistura caótica dentro dela. Vamos pela porta traseira, Clara decidiu, tomando a frente. Se eles estão vindo, temos que ser astutos. O quintal dos fundos dá para os fundos do bairro. Se formos rápidos, podemos escapar. Maria, visivelmente nervosa, se aproximou, segurando firme a mão de Ivan. Temos que ter cuidado. Não sei se podemos confiar em ninguém agora. Seus olhos refletiam ansiedade, mas também uma força silenciosa que começava a emergir. Se nós formos, iremos juntos. Ninguém fica para trás, disse Marcos, determinado, com um olhar que transmitia segurança. Ele olhou diretamente para Clara, e por um segundo, todo o pânico pareceu dissipar, dando lugar a uma esperança tímida. Certo, então vamos. Miguel afirmou, avançando em direção à porta dos fundos. Quando Clara abriu a saída, um frio cortante os envolveu. O mundo lá fora era sombria, e as nuvens pesadas pareciam querer engolir tudo. Eles pisaram na grama úmida, com o céu iluminando ameaçadoramente quando relâmpagos riscaram o horizonte. Com a adrenalina pulsando, começaram a correr, mas o silêncio da noite estava longe de ser normal. Ouvindo passos atrás deles, Clara sentiu a respiração tomada pela pressão do medo. O que são esses sons? Sussurrou Clara, mirando para Marcos. Ele parou uns instantes para escutar, seu olhar se intensificou. Eles estão seguindo a gente! Marcos disparou e, sem pensar duas vezes, puxou todos os outros para detrás de um arbusto espesso. O coração disparado fazia Clara sentir que poderia desmaiar. Com o barulho se aproximando, a adrenalina tomou conta. O eco dos passos fazia as esperanças e temores de cada um deles se manifestarem fisicamente. Logo viria a resposta para tudo. E, ali, escondidos sob as sombras, eles enfrentavam não apenas o perigo externo, mas também suas próprias incertezas. Quando os passos passaram, Clara virou-se para os amigos, ofegante. Isso não é apenas sobre eu e Marcos. O que estamos enfrentando é maior do que pensávamos. Os dedos de Clara tremiam, não apenas pela umidade do ar, mas pela importância do que estava prestes a se revelar. Ali, em meio ao pânico, ela percebeu que não estavam apenas lutando pela sobrevivência, mas pela verdade que poderia mudar tudo. E, com isso,
Uma pergunta mais uma vez pairou em sua mente. Estamos prontos para enfrentar o que está realmente por trás disso? Nesse momento, parecia que o destino deles estava suspenso entre o passado e o presente, aguardando uma decisão que moldaria o futuro. E as verdadeiras intenções de quem estava seguindo ainda permaneciam envoltas em mistério. Maria e os outros ficaram parados sob o arbusto, o coração batendo acelerado. As gotas da chuva fria escorriam pelo seu rosto, misturando-se ao suor da tensão. Clara olhou nos olhos de seu irmão, uma mistura de medo e determinação refletida ali. Eles estavam em perigo, mas, acima de tudo, estavam juntos. Vamos continuar, Marcos sussurrou, a voz firme, mas o olhar inquieto. Precisamos chegar ao nosso destino antes que eles nos encontrem. Os passos se afastaram, mas a sensação de que alguém os observava nunca se dissipou. Eles saíram do esconderijo e, em um ímpeto de coragem, seguiram em direção aos fundos do bairro, onde Marcos disse que tinha um antigo esconderijo. Enquanto corriam, o mundo parecendo girar ao redor deles, Maria refletiu sobre todas as mudanças que estavam acontecendo não apenas com Clara, mas com ela mesma. Nesse momento, ela decidiu que não poderia mais viver presa ao seu passado. Ali, entre os relâmpagos cortando o céu escuro, Maria sentiu uma forte determinação se formando em seu coração. Se isso acaba com minha insegurança, então que seja, pensou. E, com um novo impulso, ela reforçou sua mão na divã, decidindo que não importava o que enfrentassem, ela não estava mais sozinha. Finalmente, chegaram ao esconderijo. Era um pequeno galpão, meio esquecido pela cidade, mas relativamente seguro. Eles entraram, a iluminação precária oferecendo um ambiente sombrio e imersivo. Clara e Marcos se encararam, sem saber como começar a decifrar o caos em que estavam mergulhados. Precisamos nos organizar, disse Ivan, a voz grave e assertiva. Agora temos duas missões, descobrir o que aconteceu com o irmão de Clara e entender esse tal de negócio que está ameaçando a cidade. Exatamente, Marcos acenou, parecendo mais relaxado. Eu estou convencido de que o homem da foto estava envolvido em algo muito grande. Se conseguirmos acessar isso, podemos resolvê-lo de vez. Enquanto discutiam suas estratégias, a porta rangia ao fundo. Todos gelaram, os olhos se arregalando na expectativa do que poderia entrar. A tensão era palpável, e a expectativa quase insuportável. O corpo de Maria carregava uma nova intensidade, uma mistura de medo e desejo de mudar sua vida para sempre. Quem pode estar aqui agora? Sussurrou Clara, seu olhar atravessando o espaço. O silêncio foi interrompido por um barulho de passos pesados do lado de fora. As vozes se tornaram mais altas, e a sensação de inevitabilidade chegou. Clara olhou para o irmão, implorando por resposta. O que devemos fazer? Precisamos sair dessa cidade e encontrar um lugar seguro onde possamos realmente descobrir a verdade, Marcos respondeu, determinado. Temos que ser rápidos. Não sei o que vem a seguir, mas não podemos esperar. Com novos olhos, Maria observou Ivan. O olhar dele era firme, decidido, e suas palavras a encorajaram a se manter firme. Estamos juntos, e temos que nos proteger uns aos outros. Nenhum de nós vai ficar para trás. E, com isso, eles sabiam que era hora de seguir em frente. O grupo efetuou uma saída rápida pela porta dos fundos, sob as sombras da noite tempestuosa. As conversas e os sussurros ficaram para trás, enquanto adentravam o desconhecido. Seguiram as instruções de Marcos, atravessando os becos, apenas ouvindo o som da chuva e o pânico que pulsava dentro deles. Não havia um alívio claro, mas havia unidade, algo que os três haviam encontrado juntos no calor daquela tempestade amizade. Com isso, todos estavam prontos para o que viesse pela frente, e a vida de Maria começava a ressurgir nela. Enquanto se afastavam, alguém os observava das sombras. O irmão de Clara, ou quem quer que estivesse aos seus pés, não desistiria facilmente. Mas, independentemente do que enfrentariam, estavam determinados a lutar não apenas pela verdade, mas por suas próprias liberdades. E, enquanto as sombras da tempestade rugiam lá fora, Maria respirou fundo, uma nova vontade de viver acendendo-se dentro dela. E na brisa da noite, ela percebeu que finalmente tinha o poder de escolher. Anos de Kryptonita.
Emocional, lágrimas e sofrimento deram lugar a uma força que ela nunca imaginou ter. Vamos lá. Porque juntos, somos mais fortes, pensou, e a cada passo, a certeza de que essa era a hora de transformação ressoava em seu coração. E assim, sob a luz intermitente dos relâmpagos, Maria, Ivan, Clara e Marcos continuaram a correr, rumo a um futuro repleto de riscos, mas também de promessas. É nesse momento que a coisa mais importante é verdadeira, o amor e a coragem podem enfrentar qualquer tempestade. E quando a vida te empurra para a escuridão, lembre-se, toda tempestade tem um fim. E com isso, a vida continua. Você precisa se inscrever agora no canal para acompanhar as histórias que emocionam e transformam. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar esse conteúdo. Comente suas reações e teorias sobre o final. Vamos adorar saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão emocionante.